Vocês sabem que eu dou consultoria de dieta e treino já faz mais de 10 anos e algumas metodologias de treino a gente acaba utilizando com outro aluno e isso gera dúvida, né? Leandro, nunca vi isso, mas o meu amigo nunca fez e etc. E uma das dúvidas é essa, né? Vale a pena treinar panturrilha separado de coxa? Vamos falar sobre isso porque às vezes vale muito a pena. Às vezes isso vira um divisor de águas, certo? Assim como a continuação da promoção dos meus cursos. Aproveita, porque está acabando, é só até amanhã, final do dia. Mais informações aqui nos comentários. Todos os meus cursos em promoção. Bom, pessoal, se convencionou colocar panturrilha junto de coxa, tranquilo, isso é uma coisa que é muito normal, principalmente, né, para o homem. Porque o homem, vamos ser sinceros, ele não gosta muito de treinar membro inferior. Estou falando no geral, assim, né? Se eu pegar lá 100 alunos homens e 100 alunas mulheres, né, provavelmente muito mais mulheres vão gostar de treinar membro inferior do que homens. Então, às vezes coloca tudo no mesmo dia, é o dia de perna, né? O dia de perna. Então o cara treina a parte superior em 4 dias na semana e inferior tudo num dia só. E para muitos isso funciona bem, tá? Que fique claro, porque parece também que eu estou aqui criticando, querendo vender uma coisa, sabe aquele, você sabe, né? Aquele médico super sensacionalista que fala o que ninguém fala para poder vender a imagem. Eu não posso falar quem é, mas você escreve nos comentários quem que é essa gente porca aí. Pois bem, não se trata disso, né? O que eu quero dizer é que às vezes a gente engessa de um jeito e a gente até mesmo nem cogita, olha que coisa, a gente nem se questiona mais. E quando você estuda um pouco mais dos treinos, você começa a se questionar, mas por que isso? Por que não diferente, né? Enfim. Então, eu já prescrevi para aluno meu da consultoria muito panturrilha separado de coxa. Então, o primeiro ponto, você pode? Sem nenhum tipo de dúvida, tá? Não há tipo de dúvida onde você pode prescrever um treinamento de panturrilha separado de coxa. Não precisa estar no mesmo dia, não tem problema nenhum. Quando que eu uso, né, esse tipo de situação? Então, imagina só que uma pessoa, de repente, tem uma dificuldade muito grande de construir panturrilhas. E depois de um treinamento de coxa, ela vai lá descer o pau na panturrilha. O que isso pode acontecer? Você pode ter um resultado, você pode ter um desenvolvimento, né, do treinamento, no caso, né, uma performance de treino, né, ruim, uma performance de treino deplorável. Porque você está com o quadríceps mega cansado, aí você vai fazer uma panturrilhinha de pé, o quadríceps está balançando que nem uma geleia mocotó, você não consegue segurar, e aí você acaba parando antes da falha, né? Enfim, sem falar do próprio cansaço do treino de coxa, que é um treino que cansa pra caramba, é o treino que mais cansa. Quem falar que não é porque não está treinando direito. Então, você separar se torna muito viável, né? Eu mesmo separo de alguns alunos. Lógico que eu preciso ter alguns dias disponíveis para tal. Então, às vezes, eu separar treinando 3 vezes por semana, não é que não dá, tá? Pelo amor de Deus, dá, mas é um pouco mais chato do que você separar com 5, 6 vezes. Porque você joga panturrilha para um lado, coxa para o outro, porque a gente tem que tomar outras precauções quando a gente separa também. Então, quando você quer separar, por exemplo, o treinamento, você tem que pensar o seguinte, se eu treinar coxa num dia e panturrilha no outro, pode ser muito ruim também. Porque aí, além da coxa estar cansada, ela ainda está dolorida, né? 24 horas ali começou a aparecer algumas dores, lógico que pode demorar um pouco mais, mas às vezes isso se torna um incômodo. E aí não vai compensar separar, compensa deixar junto. Existem outras situações que a gente não separa, mas a gente muda a ordem. Isso eu fazia muito, já fiz muito na verdade, que é você colocar panturrilha antes de coxa. Porque a coxa muito cansada atrapalha muito a panturrilha. E a panturrilha muito cansada não atrapalha tanto um treinamento de coxa, dependendo da escolha dos exercícios, da pessoa, etc. Lógico que eu não vou colocar panturrilha antes de coxa, sendo que a panturrilha da pessoa é fortíssima e a coxa é fraca. Eu não vou fazer essa escolha. Inclusive, eu já comentei sobre isso aqui no canal, lembra de procurar dentro do Twin Mais Tempo se tiver qualquer dúvida, né? Como que eu escolho os meus primeiros exercícios? O que eu coloco primeiro de grupamento muscular? Normalmente, via de regra, a gente precisa dar foco. Então, vou treinar bíceps e tríceps no mesmo dia. Eu fazer bíceps e tríceps, ou tríceps e bíceps, dá no mesmo. Só que, se eu quero mais ênfase no tríceps, eu começo por ele. Porque aí eu tenho mais energia vital, porque a sua energia é uma só. Então, todas essas coisas, elas têm que ser cogitadas, pensadas, analisadas, de acordo com cada indivíduo, para que você não cometa gafes no treinamento. Então, você pode colocar junto e panturrilha no fim, não tem problema nenhum. Você pode colocar no começo, desde que isso tenha um propósito. Você pode colocar separado, desde que isso não comprometa a performance do seu treino. Você pode colocar separado com a panturrilha primeiro, durante a semana, e coxa depois.
Ou eu posso fazer o contrário. Tudo depende do que é necessário para aquele indivíduo. Eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, lembra que continua a promoção dos meus cursos, tá? Mais informações aqui nos comentários, que é como perder gordura sem suplementos. Então vamos até mesmo fazer uma comparação ali, né? Uma pessoa que está tomando suplemento com uma pessoa que não está tomando suplemento, o que acontece de diferença na perda de gordura. Então dá uma olhadinha nesse vídeo.